Então, boa tarde a todos. Acho que a maioria aqui a gente já conhece, né? A gente já está aqui desde o ano passado, né? Trabalhando no showroom, cuidando, montando, desmontando, né, Vivi? Então, estamos aí trabalhando. Então, pessoal, assim, ó, o que a gente vai falar um pouquinho e mostrar também daquilo que a gente fez lá em Santa Catarina, aqui em São Paulo, sobre como criar uma decoração natalina impactante, que é aquilo que o Sidney falou. Você só vai vender aquilo que causa impacto, né? Vitrines, peças Max e algumas sugestões que a gente tem. Então, dentro daquilo que a gente aprendeu no decorrer desses 5 anos que a gente está trabalhando dentro de Natale. Então, passa, Mônica, por favor. Primeira coisa, nós criamos essa tabela, eu acho que ela é bem importante, a quantidade de LED em uma árvore. Então, nós trabalhamos com três modelos, a discreta, a moderada e a intensa. Isso é para, quando o cliente chegar lá na loja, a primeira coisa que ele pede para vocês, eu quero montar uma árvore de 1,80 m. Quantos LEDs eu preciso? Então, o vendedor precisa dizer para ele assim, rápido, porque senão o vendedor também não sabe. Então, nós criamos uma regra assim, 1 metro de árvore, 150 LEDs. É uma regrinha de 3. Tá? 1 metro de árvore, 150 LEDs. Se eu quero montar uma árvore discreta, tá? Discreta é colocar pouco LED. Se eu quero montar uma árvore moderada, eu multiplico por 2. Agora, aquele cliente que quer uma árvore bem iluminada, ele vai multiplicar a discreta por 3. Então, ele vai ter uma árvore mais bem iluminada. Isso aqui a gente fez lá no nosso showroom em Santa Catarina, tudo 180 graus, tá? Só para a parte da frente. Agora, se ele quer trabalhar ela 360 graus, então ele vai multiplicar tudo por 2, certo? Então, fiz aqui de uma árvore de 1,50, 1,80, 2,10, 2,40 e 3 metros. Então, é aquela mais para lojista, né? Decoradores que vão decorar, ou quem aluga árvores pode usar uma outra regra. Cada metro de árvore pode colocar 200 LEDs, enfim. Mas é só para ter um norte de como falar para o cliente de vocês. Aqui, essa árvore aqui, ó, é uma árvore que a gente tem no showroom em Santa Catarina. Nós trabalhamos para mostrar os LEDs. É o pisca estrobo de 40 metros, 1.400 LEDs. Eu usei nessa árvore 4 unidades. Então, nessa árvore aqui tem 5.600 LEDs. Mas a gente não colocou nenhuma outra decoração nela. Só usamos LED. É uma árvore de 2,10 metros. Então, eu não usei aquela regra. Só coloquei LED. Então, carregamos no LED, porque nós queríamos mostrar, né, a nossa iluminação. Ela fica muito bonita, gente, usando o cordão de LED com estrobo. Eu usei o estrobo branco quente com estrobo branco frio. Coloca ele na árvore, ele abre como uma flor. Fica muito bonito também, dá um efeito bem bacana. E a terceira aqui são as bolas iluminadas. Então, a bola iluminada é um elemento maior, então a gente usou um LED, menos LED no fundo, e colocamos as bolas maiores. Isso aqui é numa entrada do nosso showroom que nós temos lá, então foi feito no arco. Ele dá um efeito bem bacana também. Aqui, aquilo que nós estávamos falando antes, que é de colocar o pisca antes ou depois. Essa árvore aqui é uma árvore só de bolas, que nós temos também lá no showroom de Santa Catarina, e a gente carregou no pisca e colocamos as bolas depois. Então, ele acaba escondendo um pouco da iluminação. Então, seria aqui o certo ter colocado depois de ter feito a decoração ou ter colocado um fio de fada. Então, isso também é uma coisa que nós só trabalhava com o pisca antes. Agora, a gente já tem uma outra ideia que dá para se fazer depois também. Aqui são elementos maiores, então, as estrelas, as renas. E essa aqui é a estrela que o Cid falou, né? Essa daqui é a estrela do Candy Color, que é azul e a
Aqui a azul e a rosa, que nós temos também. Então, é usada numa árvore da Candy Color. Esse é o nosso hall de entrada lá de Santa Catarina. Tá? Tem o snowfall, tem aqui as bolas grandes. Essa bola aqui, ela acaba escondendo um pouquinho na foto, né? Mas é essa peça aqui. Ela fica muito bonita na decoração. Então, pouca iluminação de LED no fundo e as peças grandes que aparecem. Ela fica muito bonita na decoração. E aqui, pessoal, isso aqui é um efeito muito bacana que até então o pessoal comprava e não sabia como usar, que são aquelas bolas ali, ó. Essas que estão em cima aqui, ó. O que o decorador fez? Mostra lá, Cid, faz favor. Ele pegou o pisca todo, o cordão todo, amontoou ele e colocou um monte dele. Ó. Então, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Dá um efeito maravilhoso. Então, tu não precisa colocar muito LED. Coloca pouco LED no fundo e aqui ainda ele desceu, aqui dá para ver, ele desceu uma cortina de fio de fada. Deixou a cortina fechada e desceu ela no meio das bolas. Dá um efeito muito bonito. Esse pisca ele tem o efeito cachoeira. A água desce, a luz desce conforme a água. Então são assim, de repente tem lá na loja essa iluminação e não sabe o que fazer com ela. O cliente compra e vai usar onde, né? Então você dá essa ideia para ele, junta ele todo, coloca ele na árvore que ele vai ficar muito bonito. Esse aqui é o kit de estrelas, que a gente usou, trabalhamos com os presépios da Iracema, e é um kit de estrelas que está ali, né, Cid? Colocado ali, e usa na árvore, que é um elemento grande, e aqui também nós usamos só o fio de fada com as estrelas. Tá? Esse aqui é um showroom que a gente montou lá em Cunhaporã, numa loja de móveis, numa fábrica de móveis, que eles trabalham também com a iluminação. Então, também só para vocês terem uma ideia do snowfall, o snowfall e aqui a iluminação. Só usamos LEDs nessa árvore. Snowfall ou meteoro também, né? O pessoal chama. Essas estrelas, elas são de metal, mas é uma ideia que vocês podem também estar mandando fazer, né? Essa aqui de um parceiro nosso que fez. Ele fez ela de metal para botar no chão, né? Área externa, e forrou ela toda com iluminação, com os LEDs. Tá? O fio transparente ficou muito bonita, fez 3 tamanhos. Aqui é uma árvore que a gente tinha pouco elemento no showroom que a gente foi montar. Então, o que a gente fez? Nós agrupamos os elementos. A menina tinha um pouco de bolas douradas, tinha pouca fita, pouco galho. Então, coloquei 2 renas saindo da árvore. Aqui, trabalhei só com as bolas. Aqui, 2 bolas aramadas viradas e trouxe a fita aqui para o lado. Ficou uma árvore muito bonita. Então, quando a gente tem pouco elementos, vai na casa de um cliente, tem pouco material para trabalhar, agrupa os elementos e daí você vai ter um resultado bem bacana. Usa um elemento grande, né? É a média. As duas médias. Uhum. É uma árvore de 2,10 essa daqui. Daí as borboletas, que essa todo mundo já conhece, né? E um outro elemento que a gente usou bastante esse ano, e a gente vendeu muito, e acredito que vocês também vão ter esse sucesso lá nas lojas de vocês, as bolas aramadas. Podem ver que em todas as decorações que eu mostrei aqui, tem a bola aramada, né? Ela pode ser usada na árvore, ela pode ser usada para fazer a parte de baixo, ela pode ser usada virada, tá? Aéreo para pendurar. Então, assim, ela é uma bola fácil de trabalhar, fácil de manusear, você pode botar um fio de fada dentro dela também.
Então, ela é um elemento que ela preenche o espaço, e então o custo dela é menor. Então, o custo-benefício dessa bola é muito bom. Então, a gente usou ela fechada na anterior. Só volta um pouquinho, Mônica, outra. Aqui, ó, aqui eu peguei uma inteira e abri ela. Usei 2 meias. Botei ela virada, assim. Então, também ela dá um efeito muito bonito. É um elemento bom de trabalhar. É. Nós trabalhamos com 3 tamanhos, 20 centímetros, 30 centímetros e 50 centímetros de diâmetro, que são os tamanhos bons de trabalhar. Aqui a gente botou as estrelas, para vocês terem uma ideia dessa estrela que o Sidney falou, que é essa daqui. Tá? Então, como fixar ela na árvore? Ela já vem é o 3º ano agora, né, que o pessoal está trabalhando, então ela está aqui. A gente até trouxe uma para vocês verem. Ela tem o cordão que tu pode estar trabalhando ela, dispondo ela na árvore. Né? Como prender ela na árvore para ela dar um efeito bonito? Ela vem com 9 estrelas, tá? 9. 5 grandes e 4. E assim, gente, o interessante dela, quando você olhar a árvore, você vai ter que ver a estrela, né? Não adianta querer enfiar ela no meio da árvore que ela vai sumir. Então tem que cuidar disso, tá? A Mari vai mostrar umas técnicas aí para vocês. Dá alguns para ela. A gente usa o galho, né, para trabalhar. Esse fio aqui também tem LED, tá? Ele vai ficar escondido lá dentro. O que você faz? Você amontoa ele, porque ele é uma cascata, né? E vai jogando por ar lá dentro. Depois, na decoração, ele vai esconder. Tá? Então, as grandes, a gente trabalha elas do lado de fora. Estou tirando. Pega esse aqui, é mais fácil. Ó, você deixa ela aqui. E só vira um galinho aqui, ó. E assim, para esconder esse fio, você vem com a iluminação, com esse fio aqui de trás para frente. Ele vai ficar atrás da árvore, tá? Para ele não ficar aparecendo assim, igual está aqui. Que ela vai ficar aqui fora, ó, que ela fica para fora. E as pequenas, as menores, a gente coloca elas. As menores, daí você vai colocando aqui na frente, ó. Marando com o próprio galho da árvore. Deixa eu botar mais uma do lado dele. Podia comprar quando você coloca ela aqui, ela vai ficar assim, ó, um pouquinho. Dá para puxar mais um galinho aqui. Ela fica para fora. Tá? Então ela dá um efeito muito bonito. Então coloca as maiores para fora e as grandes coloca aqui. A disposição vai ficar até o critério. Daí como vocês vão fazer, né, a disposição. Mas o interessante é deixar aqui, ó, ela aparecendo. Tá? Ela fica muito bonita. É fácil, porque ela não vai cair. Ó, ela prendeu com um galinho, ela vai ficar. Né? Então, esse é um efeito bonito. É uma tendência que o pessoal já vem trabalhando há bastante tempo, mas que ainda fica bonito. Eu posso fazer isso só com essa estrela? Não, eu tenho outros modelos de estrelas, outras cortinas que eu também posso fazer isso. Daí eu tenho lua, lua e estrela, nós tínhamos um pisca também de uma cascata que tinha rena, tinha árvores. Tudo isso dá para botar aqui na árvore e ela vai dar um efeito bonito. Então, é só como você mostra o teu produto para o cliente, dá ideia dele para ele usar. Porque, às vezes, ele não compra porque ele não sabe onde ele vai usar. Né? Então, dá ideia. Esse é um produto, né, Mari, que ele veio para ficar. Né? A estrela, ela não vai desaparecer do Natal nunca. Ela vai ser sempre tendência, sempre moda. Tá? Então, por isso que isso aqui veio tão forte. Tá?
Borboletas também, a gente tem aquele pendente lá fora, lá na entrada da porta. Olha o efeito que dá aquilo, né? Agora vocês imaginem fazendo uma revoada numa árvore de Natal. Que espetáculo que não é. Então é como a gente vai dar utilidade à iluminação que vai dar o efeito. E borboleta também veio, ficou, já está indo para o 3º ano, e ela está se mantendo na decoração de Natal, nas decorações também, não só de Natal, nas outras também, tá? Na decoração de casa também, de festas, de eventos, ela continua. Essa aqui é uma outra tendência que também veio para ficar, tá? Aqui a gente fez um vídeo mostrando para vocês, só colocando ela chapada na árvore. Mas a gente tem uma outra sugestão para dar para vocês também. E do mesmo modelo também tem a guirlanda que está no lado lá, também pode ser utilizado para dar destaque a alguma decoração que você quer, alguma peça. Pois tem as fotos, né, Mari? Você colocou anjo dentro, fica bem legal. Essa daí é a guirlanda, que é essa aqui. Tá? Então, também a gente usou ela com uma decoração com um anjo. Tá? Então, colocamos um anjo, colocamos 3. Você pode usar uma só. Então, vai dar criatividade de você estar trabalhando. Né? Você usa ela na árvore para dar destaque a alguma coisa que você quer. Eu quero destacar a Sagrada Família na árvore. Põe ela aí, ela vai evidenciar a peça. Então, quando eu fiz ali, eu trabalhei bastante, tá? Só que ele ficou bem arrumadinho aqui, ele não ficou tão amassado. Esse que eu coloquei na árvore, que eu estou fazendo na árvore, que a gente fez o vídeo lá em Santa Catarina para mostrar. Aqui a gente fez no curso e a Simone deu outra técnica. Ela segurou o arame, um segurou lá e outro segurou aqui, ela foi desenrolando o fio, passava para lá e só enrolava o LED aqui, ó. Então, ele acabou ficando muito amassado. Essa técnica de ficar enrolando demora um pouquinho mais, mas ele fica mais bonito, ele tem um visual diferente. Tá? Então, lá no início está mostrando. Ó, eu passei várias vezes, vai e volta no fio, tudo enroladinho. E fui arrumando todos os LEDs. Aqui, ela espichava o fio, chegava lá, virava e voltava e ia amassando assim. Ó. Então, ele fica muito amassado. Se você faz um enroladinho, fica mais bonito. Como usar isso na árvore, então, fazer o espiral. As meninas no curso fizeram um laço e colocaram um laço no topo da árvore, também fica muito bonito. Quer dizer, você pode trabalhar com esse arame de várias formas, tá? Porque é um arame maleável. Esse aqui é um arame 16 que nós usamos, tá? A base dele. Então, o arame, quanto mais grosso ele for, melhor, mais bonito ele vai ficar. Então, como você vai colocar ele aqui na árvore? E o comprimento do espiral depende do que vocês querem, né? Aqui a Mari fez um tamanho assim. Vocês querem mais comprido para dar mais voltas? Vocês também podem fazer, tá? Vocês notem que ali está bem carregado de LED, porque a gente passou esse aqui, ó, dobrou quantas vezes? Umas 7, 8 vezes, sei lá. Mas você pode fazer ele maior e colocar menos. Outra coisa, para prender, se você quer deixar ele bem espalhado assim, igual ele vem de fábrica, para ele ficar um efeito bacana, vou mostrar aqui, ó. Vocês notam que ele vem bem espalhadinho, ó, que ele é tipo um festão. Vocês podem amarrar com enforca-gato, dobram tantas vezes que ele vai no arame e vão amarrando com enforca-gato. Aí você não precisa ocupar esse LED aqui e ficar amarrando, tá? Então, vai bem mais rápido, tá? E o efeito, ele vai ficar mais espalhado, tá? Mais largo, entendeu? Porque aqui é tipo como se fosse um festão de LED, né? E aqui a gente colocou na árvore, mas você também pode pegar aqui um arame, vir de lá para cá e deixar ele para fora, tá? Então, também pode-se fazer assim. Quer deixar ele mais chapado na árvore, pode deixar ele prender com o galho da árvore mesmo, e você vai trabalhando ele, deixa ele bem solto aqui, passa em volta da árvore. Antes de você cortar o arame, você faz a medida que você quer, tá? Para começar a passar o fio, porque senão, de repente, você vai começar a fazer uma espiral, você chegou aqui, terminou, tá?
Então, mede primeiro o arame bem direitinho, coloca, depois faz o espiral dele. Tem um pessoal, se você quer distanciar da árvore, aí você vai ter que fazer uma estrutura de metal, tá? E colocar na ponta desse galho aqui, ó. Amarrar ela aqui, essa estrutura, que ela vem até aqui com um ferrinho, tipo estribo de construção, sabe? Que ele é mais rígido. Aí você consegue fazer o espiral afastando da árvore, tá? É tipo uma adaptação daí para funcionar assim. Aí do gosto de vocês, né? Ah, eu quero deixar ele colocado na árvore, amarra no galho. Eu quero distanciar, faz uma gambiarra aí. Daí eu usei esse mesmo espiral e coloquei o pisca-gota, no gota de cristal que nós temos. Ó. Essa gota aqui, quer mostrar, Cid, faz favor? Deixei o mesmo espiral que nós tínhamos e pendurei a gota, que é um pisca bem aqui, em conta e dá um efeito muito bonito. Ó. Nós passamos todo em volta dele esse pisca-gota. Dá um efeito bem bonito também. Agora vocês imaginam numa árvore max, você usar essa gota aqui. O efeito que vai dar, né? Muito bonito. Esse mesmo pisca agora, pessoal, só que deixando ele sem pôr no arame e colocando ele na árvore. Ó. Aqui fica a gente colocou, enrolou, passou galinho por galinho, bem direitinho. Então, olha o efeito que ele dá. Tá? É ruim porque a iluminação na foto e no vídeo, ela perde um pouquinho da qualidade, mas dá um efeito muito bonito também, colocar ele sem passar no arame e fazer a espiral. Aqui a gente colocou o de 2 metros, que tem 200 LEDs numa guirlanda. Tá? Então, também dá um efeito bonito na guirlanda. É isso aqui, tá um modelinho com um tamanho menor para montar a guirlanda, festão, eu tinha falado. Essa aqui é a nossa cerquinha. Nós levamos lá na Páscoa, aí não chegou a outra, que nós mandamos vir para cá. Então, a cerquinha para usar nos presépios, mas também você pode fazer uma saia de árvore e colocar embaixo da árvore. Dá um efeito bem bacana também. Tá? Pode ser usado no externo, essa cerquinha. Pode ser usado para dar evidência num presépio. Bacana. Aqui a árvore da Cremilda, que estava na feira, que eu acho que todo mundo que foi para a feira viu nas redes sociais, estava muito bonita, tá, gente? Que é aquilo que o Sidney falou, que é usar a mangueira, então, nas árvores. Aqui ela fez nas bolas. E essa estrela que ela usou na base, pessoal. Aquela estrela que está lá na entrada. Também é uma ideia muito legal, ficou muito bonita. Tá? Dá um impacto, ela impacta. E aqui é a nossa entrada da feira, que a gente fez aquele arco. Só que nós não tínhamos esse arco para vender. Muita gente pediu para vender, que queria comprar, né? Então, ele é tudo, a gente passou o LED, fio transparente, 40 metros, 1.400 LEDs, com estrobo. Então, também dá um efeito bem bonito. Só passa a altura, Mari, de repente, que tinha ali, para eles terem noção. Tinha aqui? 3 metros? 3 metros. Uhum. Antes de entrar no Showroom 3D, esse ano a gente trouxe para a iluminação externa vários produtos que são inovadores, tá? Como a cortina toda estrobo e a cascata toda estrobo. São todos os... imagina uma cortina 3x3 toda estrobo, tá? Acho que ela não está exposta aqui, essa cortina, né? Mas lá na feira ela estava, ela fazia parte da entrada. E a cascata toda estrobo está ali, depois vocês podem ver. Todos os LEDs piscam aleatoriamente. Então, se eu quero dar um destaque para uma fachada, alguma coisa, nós temos esses produtos aí, que são lançamentos nossos desse ano. Agora pode passar esse. Aqui, gente, a gente disponibilizou uma ferramenta dentro do nosso site, que é para você montar a iluminação na loja de vocês. Então, você entra no site da Di Natale, vai estar lá no cantinho Showroom, Loja 3D. Aí vai indo, tem um guia de como você montar, expor a iluminação, tá? Aí a gente fez tipo um quarto, né? Ou você faz um pergolado, reveste ele de preto para dar destaque à iluminação e você faz a exposição dos piscas, tá? Aqui eu só quero evidenciar assim para vocês
que o cliente, o consumidor final, ele compra com os olhos. Tá? Às vezes você fala da parte técnica, ele não entende. Então ele vai comprar o que é visual. Você expôs aqui o pisca. Imaginem isso aqui lá na loja de vocês. Imaginem vocês montando uma estrutura de 3x3. Vou dar aqui um exemplo de um cliente que compra tipo acima de 100 modelos de LED, tá? De iluminação de Natal. Aí você cria uma parte de 3x3, pode ser um pergolado de madeira, reveste ele de um TNT, um tecido preto, tá? E daí você monta essas prateleiras lá nesse espaço, como se fosse isso aqui. Aqui em cima o produto e aqui embaixo o estoque, tá? Vamos supor, desse modelo de pisca aqui, eu tenho 20 caixas aqui de estoque já, dele aqui. Então você vai pôr, esse aqui vai ser o meu pisca 1, número 1. O estoque dele, você também numera com o número 1. Porque não adianta pôr código e coisa, ou dizer que é esse modelo. O cliente não vai conseguir definir, gente. Então, quanto mais auto-vendável tiver, melhor, tá? Então, foi o que a gente colocou aqui, ó, numeração, pode deixar aí. Numeração, por exemplo, 17 é o pisca vermelho, com estrobo. Embaixo dele aqui já vai estar o estoque, 17. O número 17, nele ali, tá? Tem aqui no pisca o 17 e embaixo no estoque você também põe o 17. Então o cliente ele se auto-atende, olhou, visualizou, gostou, já pega ali, põe no carrinho e vai para o caixa. Tá? Cid, e uma coisa bem importante que coloca aqui, onde você vai colocar os piscas, se é luz interna, isso. Tudo junto que é interno. Tá? E sempre começa assim, ó, aqui eu tenho o de 7 metros com 70 LEDs, 10 metros com 100 LED, e fui crescendo até chegar no de 100 metros com 600 LEDs. Então, que o cliente consegue se orientar, ele vai se autoatender, né? Ele vai chegar ali, ele vai ver tudo isso e vai... mas eu quero daí aqui atrás a gente até colocou, pisca 10 metros sem LED, uso interno. Depois lá, pisca LED, uso externo. Então, cortina, o que é uma cortina, o que é uma cascata. Então, tem gente que não sabe o que é cortina e cascata, né? Eles vêm pedir, eu quero uma cortina. Não, eu quero aquela que é assim, que tem os pedacinhos. Então, essa é uma cascata, né? E ter uma exposta para o cliente ver. Isso é bem importante. E o produto de maior valor agregado tem o destaque principal para ele. Então, quem é cliente nosso que compra esse nível de produto aqui, tem um destaque para ele, tá? Que o cliente chegou, já visualiza. Tá? Porque aqui é onde é que vocês vão ter margem, vão ter lucro. Tá? Então, deem evidência para ele. O cliente entrou, impactou, comprou. Tá? E ter um funcionário treinado para quando o cliente chega lá e pede, qual é o preço desse pisca? Esse aqui é o meu cordão de 50 metros com 1.600 LEDs, IP44, bivolt com redução de voltagem. Quando você disser para o cliente que vale R$480, ele já não sabe mais, porque as informações já embaralhou a cabeça dele. Agora, se ele chegou lá e pediu, quanto custa esse pisca? Esse pisca é R$480. Nossa, que caro! Né? Então, você não deu nenhuma informação por que é esse preço. Tá? Isso é bem importante. Um funcionário que só vende iluminação, bem treinado, ele mata toda a charada. Tá? Então, isso é bem importante. E daí, nesse showroom 3D aqui também, tudo que é cascata no aéreo, ó, no alto, você vai expor ela assim mesmo, né? E pode pôr a numeração, que em vez de ter código, você põe o número, tá? Por exemplo, aqui o número 10, o estoque da número 10 vai estar ali embaixo nas prateleiras, entendeu? Aí ele já vai se auto-atendendo. A cortina também, a cortina você pode usar nas laterais, né? Também, ou para o lado de fora também. Aqui a cortina a gente colocou ela dessa forma, ó. Não precisa abrir toda ela, porque ele tem que ter uma ideia, né? Então eu só abri um cordão e deixei o resto assim. Ou abre uma, né, Mari? Ou abre uma só, para ele ter uma ideia do que é uma cortina, e deixa as outras fechadas, né? Agora, por exemplo, assim,
eu sou um cliente que não trabalha com muitos modelos, tá? Não precisa ter uma estrutura dessa de 3x3. Aí você pode fazer o quê? Tá? Uma parte só da parede você cria um meio pergolado. Assim. Você faz o quê, Luiz Paulo? Me ajuda aí. 1 metro de largura por 3 de altura, né? 2,5. Isso. Então você cria um pergolado na parede mesmo, né? Reveste ele de preto, né? Deixa o fundo preto para destacar a iluminação e você expõe ali. Né? Às vezes não tem muito espaço na loja, não tem como fazer um túnel, um quarto assim, você pode usar a parede mesmo, tá? Para evidenciar, beleza? E daí segue a mesma orientação, colocando numeração, colocando o que é interno, o que é externo, né? Cortina, cascata interna, cascata externo, para o cliente se auto-atender. Tá? Então, essa aqui é uma ferramenta que a gente tem disponível no nosso site. Ficou com dúvida? Entra no site lá, vocês entram na loja 3D, vocês podem ir travando e vendo. É bem legal, uma ferramenta que está disponível aí para todo mundo usar. Tá? Então, bem bacana ali, as estrelas no alto. E até para estoque, gente, assim, ó, também, às vezes, eu não coloco tudo ali o meu estoque, né? Porque tem pisca que eu compro muito mais que outros modelos. Então, você tem que ter esse controle também, né? De saber quanto você colocou ali e quanto tem no teu estoque. Porque, às vezes, acaba ali e o produto está lá no estoque. Então, tem que ter esse controle também. É interessante ter um programa de estocagem junto com o programa de vendas da loja. Tá? Que vai te dizer, você tem que repor esse e esse item que está lá no estoque. Às vezes o cliente perde dinheiro, deixa lá no estoque de um ano para o outro por não saber que tem esse produto no seu galpão. Tá? Então, tem que estar atento nessas coisas aí.